Bom dia, bom dia, bom dia. Parabéns para você que está aqui hoje, a essa hora da manhã, buscando locações de excelência. Só por estar aqui buscando locações de excelência, você já sai na frente. E bom dia, Carla. Tá frio aí, né? Lá no sítio também tá frio. E aí é o seguinte, hoje a gente vai falar de multa. Tem alguém preparado aí para multas na locação? E aí? Só que aí é o seguinte, deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Bom dia, Ju. Bom dia. E aí é o seguinte, ó. A gente hoje vai falar de multa e eu quero fazer alguns combinados com vocês. Hoje eu vou falar sobre... Eu vou dar uma aula. Vai ser... Hoje a live vai ser no modo aula. Papel, caneta, porque vocês vão aprender muito hoje. Então, nosso primeiro combinado é aquele combinado de sempre, que você vai agora tocar no aviãozinho e vai mandar essa live para pelo menos 3 pessoas. Esse é o primeiro combinado. O segundo combinado é também de sempre. Toda vez que eu falar alguma coisa que faz muito sentido para você, você toca no coraçãozinho, porque essa é a nossa maneira de ajudar o Instagram a saber que a gente está levando um papo relevante. E o terceiro combinado é o seguinte: as nossas lives vão deixar de ficar gravadas ad eterno. Então, por exemplo, quem estiver aqui online hoje vai aprender muito. Eu vou deixar essa live gravada por, ainda não sei, se até na quarta, se até domingo, se por 24 ou 48 horas, mas ela não vai ficar gravada indefinidamente mais. As lives não vão ficar gravadas indefinidamente mais. Por quê? Porque eu ensino muito nas lives. E aí... Mas se você é aluno, fica tranquilo, porque a gente vai continuar tendo o nosso módulo de lives inspiradoras e as lives vão todas para lá, tá bom? Val, tô acabando de dizer aqui, bom dia, que a partir de hoje, nem a Val sabia dessa, gente, que a partir de hoje as nossas lives não vão ficar mais gravadas indefinidamente. Eu vou deixar gravado por um tempo, você vai poder assistir. Ainda não decidi se são 3 dias, se são 5 dias, se vai ser até a live de sexta. O que eu sei não vai ficar para sempre no Instagram, tá bom? E aí vamos começar, que hoje tem muito trabalho. Se você ainda não mandou essa live para pelo menos 3 pessoas, mande agora. Eu vou fazer o seguinte, como hoje a gente está entrando aqui numa live modo aula, eu vou desativar os comentários, porque vocês sabem, né? Eu sou boa de papo. E aí, se vocês conversarem comigo, eu vou parar o que eu estou falando para conversar com vocês. Então... eu vou desativar aqui e depois a gente ativa os comentários. Daí, se vocês tiverem dúvida, já que vocês estão com papel e caneta aí, assistindo a live no modo aula, vocês anotem a dúvida que depois a gente tira. Combinado? Vamos lá. Quais são os tipos de multa que você tem no contrato de locação? Você tem a multa moratória e multa compensatória, né? A moratória
é a mais simples, né? É aquela do sujeito que não paga em dia. Aí ele vai pagar uma multa única, né? Sobre o aluguel que ele não pagou em dia, que regra geral é 10%. Tá? Então, por exemplo, o aluguel é R$1.000, não pagou em dia, já de cara ele tá pagando 1.100, né? E aí a gente tem a multa compensatória. A multa compensatória pode ser a multa rescisória, né? Que é aquela multa do artigo 4º que fala assim, olha, regra geral, né? O contrato vai ser integralmente cumprido, né? O locador não poderá, artigo 4º fala assim, o locador não poderá reaver o contrato antes do fim do prazo, reaver o imóvel antes do fim do prazo do contrato, né? Podendo, todavia, o locatário devolver o imóvel antes do fim do contrato, pagando a multa proporcional ao tempo restante da locação, né? Raquel, tem algum outro tipo de multa compensatória desse tipo aí, né? Você tem lá a multa do aviso prévio, né? Qual é a diferença da multa do aviso prévio para multa compensatória? E isso é importante, já começa a anotar a primeira big dica. A multa rescisória é a multa do artigo 4º da Lei do Inquilinato, que é aquela que você aplica quando o cara devolve o imóvel antes do fim da locação. A multa do artigo 6º é a multa do aviso prévio, que é aquela que fala assim, quando o contrato tiver na vigência indeterminada e ele for entregar o imóvel, mas não fizer o aviso de desocupação com 30 dias de antecedência, você vai aplicar a multa do que a gente chama, né, popularmente da multa por falta de aviso prévio. Acontece que a multa por falta de aviso prévio é mais ou menos o seguinte, você não vai poder estar lá indefinidamente e fala, vou sair amanhã, né? Por isso que ele tem que dar o aviso de desocupação com 30 dias e se ele não der, ele vai ter que pagar o equivalente a esses 30 dias, né? E aí, perceba então que você tem duas multas, uma do artigo 4º. Gente, olha, muita gente boa erra isso. Mas você tá nessa live, você tá anotando, você tá se blindando, você não vai errar. Você não pode acumular, anota para sua vida, você não pode acumular multa por falta de aviso prévio com multa compensatória. A multa compensatória é para contrato na vigência. A multa por falta de aviso prévio é uma multa que se aplica em contrato por tempo indeterminado. Pegou? Anota aí que é para a vida, hein? Qual outro tipo de multa compensatória? É a cláusula penal. É aquela que você fala assim lá no contrato. Se você violar o contrato, qualquer das partes que violar o contrato vai pagar uma multa equivalente, geralmente, né? Geralmente, os contratos trazem essa multa na proporção de 3 aluguéis. Qual o outro subtipo, né? Que violação? Qualquer violação. O sujeito foi lá e foi multado pelo condomínio. Você pode aplicar multa? Pode. O sujeito não fez, saiu devendo. Olha isso, hein? O sujeito saiu devendo. Aí você tem que ir lá e acionar o jurídico para poder
para poder receber, né? Ou aciona o jurídico porque você está despejando ele por falta de pagamento, ou porque você fez a denúncia vazia e ele não desocupou o imóvel. Toda vez que você precisa, que ele viola o contrato e ele te faz recorrer ao judiciário, ele violou o contrato, ele merece multa. A multa penal, né? A multa por violação, que a gente chama de cláusula penal. Qual é o subtipo desse tipo de multa que não é, que aí, em alguns casos, pode até ser acumulado com a multa da cláusula penal, né? Por exemplo, eu oriento os alunos a trabalhar com uma multa diária para o sujeito que não transfere a energia elétrica para o nome dele. Então, essa multa diária é uma multa específica da violação de não transferência da titularidade de conta de consumo, tá? Qual outra multa desse tipo? Oriento também. Você fala com o cara que ele tem que manter um seguro incêndio. O locatário tem que manter um seguro incêndio, né? Aí ele não mantém. Mas, se você tem um contrato blindado, lá fala que se ele não contratar o seguro incêndio, o locador ou a imobiliária representando o locador vão poder fazer essa contratação e cobrar no segundo aluguel. Mas você não quer ter que fazer isso, né? Então, o que você faz? Você traz para o contrato um mecanismo para coibir esse tipo de conduta. Então, você fala assim, ó, se você não fizer, porque senão fica fácil. Ele fala assim, eu não vou fazer o seguro incêndio, porque isso me dá trabalho, deixa a imobiliária fazer, e aí depois ela vai me cobrar, tá lá no contrato mesmo, né? Tô sem tempo, deixa lá a imobiliária fazer, e aí ela me cobra no próximo aluguel. Mas aí ele ficou com um contrato aí com o imóvel sem seguro por um mês. Você pode contar com isso? Não. O que você faz? Você fala assim, mas se você não mantiver a contratação do seguro incêndio e eu precisar contratar um seguro incêndio para você, menino, eu vou contratar, vou cobrar no próximo aluguel, só que eu vou te cobrar uma multa equivalente a um aluguel. Por quê? Porque vai doer no bolso. E esse é o intuito da multa, é fazer doer no bolso desse moço, não é? E aí o que acontece? Às vezes você não sabe, mas a cláusula, né, a cláusula penal, né, a multa por violação contratual, tecnicamente é o que a gente chama de antecipação das perdas e danos. Que diacho é isso, Raquel? O que é antecipação de perdas e danos? É simples. É o seguinte, as partes estão contratando. Aí uma vira para outra e fala assim, ó, fulano, é o seguinte, se você violar o contrato, você vai me causar um prejuízo. E se eu violar também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos convencionar aqui, para a gente não ter aquela pendenga de falar assim, violou, quanto que é meu prejuízo? Então, vamos convencionar duas coisas, ponto. Isso é cláusula penal, tá? Vamos convencionar duas coisas. O descumprimento vai sempre causar um prejuízo, ponto. Se esse descumprimento existir, para a gente encurtar essa conversa, a gente vai dizer desde já, quanto vai ser a indenização pelo prejuízo que a gente está presumindo que a parte lesada vai ter. Beleza? E por isso, porque você já está prefixando essa indenização, você diz que
a multa por violação vai ser 3 aluguéis. Percebeu? Você está encurtando o caminho, você está encurtando a conversa. Esse conceito, esse entendimento é importantíssimo. Por quê? Por que ele é importantíssimo? Porque quando você entende que isso é antecipação das perdas e danos, é uma presunção, é uma convenção, né, que as partes fazem. Quando você tem esse entendimento, você não erra coisas práticas que eu vou falar daqui a pouco, tá? Raquel, entendi. A minha dúvida é: qual é o valor que a multa precisa ter? Amigo, a lei não diz. Não é convenção? Você não está presumindo qual vai ser o prejuízo? Então, convenção é convenção. As partes convencionam aquilo que é melhor. Tá, então eu posso, Raquel, colocar qualquer valor? Mais ou menos. Você vai convencionar, só que você tem que saber que existe um limite. Aí o que acontece? O Código Civil. Aonde está esse limite, Raquel? Está na lei do inquilinato? De vez em quando alguém pergunta assim para mim, qual é o artigo? Aí eu decepciono. Aí eu falo assim, não está na lei do inquilinato. Mas está no Código Civil. Às vezes, não está em um artigo específico do Código Civil, mas está nos ensinamentos, está lá nos institutos de direito civil. Aí você coça a cabeça e fala assim, ai, se eu não sou advogado, como que eu vou saber esses detalhes? Então, com base técnica forte. Porque, por exemplo, ontem eu fiz um post sobre... Eu respondi uma dúvida, né, sobre direito real de habitação. Chegou uma dúvida assim, ó, tem um monte de herdeiro, dono do imóvel, e a viúva quer alugar ele sozinho. Por quê? A viúva pode morar sozinha no imóvel que é de todo mundo. E ela não precisa pagar aluguel para os demais herdeiros. Por quê? Porque ela tem direito real de habitação. Enquanto ela for viva, ela está morando lá, ninguém pode vender o imóvel. Percebe? Agora, morar sem pagar aluguel, por causa do direito real de habitação que a viúva tem, é uma coisa. Agora, alugar sozinha, ela não pode. Aí alguém perguntou assim para mim, aonde que está esse artigo? Não está na lei do inquilinato. E não existe um artigo específico para isso no Código Civil também. Só que o direito real de habitação é um instituto do direito civil. Aí você fala assim, Raquel, mas se eu não sou advogado, como é que eu vou saber isso? Com base técnica forte. Quando eu ensino para os meus alunos como que ele vai avaliar a aptidão do imóvel, e a aptidão do locador para ser locador, uma das coisas que eu falo para olhar é a certidão de ônus do imóvel. Entende? Então, e eu ensino essa coisa do direito real de habitação. Eu falo assim, é viúva, cuidado. Eu ensino, por exemplo, o imóvel é de filho menor, cuidado. Os pais são usufrutuários legais. São coisas que existem e não estão na matrícula do imóvel, né? Mas o sujeito que é aí um especialista em locações precisa saber para não se enredar. Percebe? Então, vamos lá. Raquel, qual é o limite da multa? Então, o Código Civil diz que o limite é o valor... Grava isso, hein? Grava isso que eu vou falar para vocês. Gente, ó, é por isso que essa live não vai ficar gravada há muito tempo. Ela vai ficar gravada um dia, talvez até domingo.
porque isso aqui é conteúdo de curso e eu preciso respeitar os meus alunos. Eu tenho um aluno que me paga para ensinar isso. Então, eu não posso simplesmente pegar uma coisa de... Não tem mistério, não. É por isso que não vai ficar gravada, tá? Se eu tenho um aluno que me paga para eu ensinar, eu não posso pegar um conteúdo que é deles, chegar no Instagram e dar gratuitamente, porque senão ele fala assim, ah, mas você me cobrou para você me ensinar e agora o conteúdo que é pago você tá dando gratuito? Percebe? Então, por uma questão de respeito, eu não vou deixar essa live paga, gravada, mas essa live é conteúdo técnico, é uma aula, é conteúdo técnico de ponta a ponta. E eu tô dando essa aula aqui porque essa dúvida chegou para mim na mentoria de terça-feira, o Darcy Júnior mandou essa dúvida e eu falei, bicho, isso aqui é uma live, é uma aula, mas eu não vou demorar a te dar essa resposta não. Aí eu falei, já entra na live de sexta, por isso que eu tô dando essa live aqui, essa aula aqui, tá bom? E aí é o seguinte, o Código Civil fala que o teto para multa contratual é o valor do contrato. Agora, você quer uma blindagem power, porreta, eu vou te dar agora. Porque aí você vai coçar a cabeça e vai falar assim, qual é o valor do contrato de locação? Aí tem gente que erra absurdamente. Vai lá e fala assim, não, valor do contrato de locação, se são 30 meses, o aluguel é 1.000, o valor do contrato é 30 mil. Não é não. O valor do contrato de locação são 12 vezes o aluguel. Pegou? Aonde está escrito? Isso aí é uma construção. Por quê? O artigo 59 fala que o valor da causa na ação de despejo é 12 vezes o valor do aluguel. Quando você trabalha no Código Civil a questão de valor de causa e você tem contratos de trato sucessivo, que são aqueles contratos que as obrigações se renovam mensalmente, se considera sempre a anualidade, porque ele é um contrato, por exemplo, você tem um contrato de 30 meses? Tem. Mas a pessoa não pode ficar no imóvel mais do que 30 meses? Pode. Então, você tem uma condição indefinida. Então, o valor do contrato de locação não tem nada disso que às vezes as pessoas falam, que é o número de meses de vigência. Você vai multiplicar o valor do aluguel pelo número de meses da vigência contratual. Sai disso. Você vai multiplicar por 12. Pegou? Ó. Já até me perdi, já até perdi as contas de quanta dica supimpa eu te dei, né? E aí, você fala assim, tá, o limite, então, de multa no contrato de locação é 12 aluguéis. Aí você fala assim, então, Raquel, eu posso trabalhar com a multa de 12 aluguéis? Mais ou menos. Por quê? Embora o limite seja o valor do contrato, o artigo 413 e a regra geral seja de não intervenção no contrato, o juiz pode meter o bedelho quando ele entender que essa multa é desproporcional. Aonde está escrito isso? Lá no artigo 413 do Código Civil. Aí, como a gente está trabalhando com a ideia de um contrato blindado, e no contrato blindado, a ideia é que o juiz não precise meter o bedelho, porque ele é um contrato justo, equilibrado, informativo, né? É o futuro no presente, não é? Não é assim? Como a ideia é essa, você não vai
prever no seu contrato, não vai deixar o seu contrato vulnerável. Você não vai prever no seu contrato uma multa desproporcional, né? E aí, o que é então uma multa proporcional? Deixa eu te falar uma coisa sobre contrato de locação e enquanto eu bebo uma água, se isso tá fazendo sentido para você, toca no coraçãozinho. Me ajuda que eu tô te ajudando, tá bom? E aí, deixa eu beber minha água aqui que eu já vou te explicar. Qual é, então? Gente, eu vou ativar os comentários aqui só para vocês me falarem se tá todo mundo escutando bem. Porque eu pedi coraçãozinho, ninguém tocou. Todo mundo me ouvindo bem? Tudo certo? Ah, vocês não estão querendo tocar coraçãozinho para mim, né? Tá, vamos voltar lá. E aí, no mercado de locações, no contrato de locação, né, no mundo das locações, existe aquilo que é fixado na lei, mas existem práticas, né? Existem coisas que a prática consagra. Quer ver um exemplo? Multa de 10%. Raquel, a multa moratória de 10% tem limitação? Não tem aquela limitação do Código Civil, não. Você não vai poder cobrar uma multa de 50%, pelo amor de Deus, né? Agora, pasme, até multa de 20% se pratica no mercado. Eu não gosto. Acho que 10% já é uma multa bem salgada. E já desestimula, né? Então, se o objetivo da multa é desmotivar o descumprimento, tá bem bacana. E aí, o que acontece? A prática, né? A praxis consagrou essa multa de 3 aluguéis. E eu acho bem proporcional. Eu gosto bastante. Eu acho que dói no bolso. Não é desproporcional. Então, atende bem esse intuito. Aí eu separei algumas perguntas comuns aqui que eu vou responder para vocês. Então, como que você vai calcular a multa ideal? Vai pelo censo. Vai pelo que o mercado pratica. E essa lição de mercado é uma coisa que eu falo muito para aluno. Às vezes alguém me faz uma pergunta e eu falo assim, depende. O que o seu mercado pratica? Porque não adianta você ser o bambambam, o entendidão e deixar o seu contrato sem competitividade. Você tem que tocar conforme, você tem que dançar conforme a música tá tocando, entende? Então você precisa estar atento a que o mercado pratica. Se o seu mercado pratica a multa de 3 aluguéis, não vai inventar moda de colocar uma multa de 5. Você vai deixar o seu contrato destoando. Isso não é bom. E aí, vamos lá para as perguntas que eu separei. Raquel, eu posso colocar a multa rescisória cheia? Né? Tem uma outra pergunta que eu não coloquei aqui, mas que eu falei mais cedo. Eu não falei para vocês que lá no artigo 4º, o locatário se devolver antes vai pagar a multa proporcional? Muita atenção. Tem estados no Brasil que possuem um microsistema, né? Eles têm um microsistema próprio, à parte. Eles têm práticas de mercado que são ilegais. Um desses estados que eu não quero falar nesse momento, mas às vezes eu falo,
tem uma prática que é o seguinte: se o locatário pode devolver o imóvel antes da vigência pagando uma multa, o locador também pode. Cuidado, essa cláusula é nula. Por quê? Porque o artigo 4º diz que o locador não poderá reaver o imóvel na vigência da locação. E o artigo 45 da Lei do Inquilinato fala que toda cláusula contratual que contraria os objetivos da Lei do Inquilinato é nula de pleno direito. Como que o artigo 4º fala que o locador não pode reaver o imóvel na vigência e você vai lá e coloca na sua cláusula que o locador pode sim reaver pagando multa? Entende? Cláusula nula. E aí, por esse fundamento, eu já vou te responder. Eu posso colocar a multa rescisória cheia? Não, porque o artigo 4º fala que a multa rescisória vai ser proporcional ao tempo restante da locação. Aí você vai virar para mim e vai falar assim: mas Raquel, e a autonomia das partes? E a autonomia de vontade, né? E aí? A autonomia de vontade está sujeita aos limites da lei. E a Lei do Inquilinato tem um limite muito próprio. O legislador falou lá no artigo 45 o seguinte: ó, essa lei tem interesse, mais ou menos, né? O que o legislador quis dizer quando ele colocou no artigo 45 que você não pode colocar uma cláusula no contrato contrariando o dispositivo da Lei do Inquilinato, a mensagem que ele passou com esse artigo 45 é o seguinte: cuidado, essa lei é uma lei de... Silvio Capanema falava de alta densidade social. Cuidado, a Lei do Inquilinato é uma lei de alta densidade social. Talvez você não saiba, mas quando a Lei do Inquilinato surgiu, existia um déficit habitacional. As pessoas não conseguiam morar, tinha um problema ali, não tinha imóvel. E aí a lei veio socorrer esse problema. Ela é uma lei de alta densidade social, ela protege direitos sociais muito caros. O direito à moradia é um direito que decorre do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Então, ele fala assim, o legislador falou assim, a mensagem que ele passa através do artigo 45 fala assim: cuidado, essa lei aqui é coisa séria, ó. A gente está tutelando um bem jurídico muito sério, que é direito à moradia. Então, não vem querer contrariar em contrato o que essa lei disse, não. Se você fizer isso, essa cláusula é nula. Percebe? Então, de vez em quando alguém fala assim, um dia chegou uma dúvida para mim assim: o locatário fez obras de alto custo no imóvel e ele tem receio que como é que é? Eu não, alguma coisa que... Não, o locatário fez alguma coisa e o locador queria que ele não pudesse rescindir. Né? Lembrei. O locatário fez exigências para alocar o imóvel e pediu algumas adequações. Aí o locador foi e fez várias adequações no imóvel e queria garantir que o locatário ficaria 5 anos nesse imóvel. E aí ele queria colocar uma multa rescisória cheia. Eu falei, não pode. Ele falou assim, mas nem se justificar que o imóvel foi altamente modificado. Eu falei, olha, se for para ser altamente modificado, que seja com força. Porque aí você vai para o build to suit. Aí, num contrato de build to suit, num contrato de BTS, você vai sair dessa proteção do artigo 45, né? Porque no contrato de BTS, você pode sim aplicar uma cláusula rescisória cheia, né?
e não proporcional. Mas essa é a exceção, tá bom? Vamos lá, outra dúvida. Raquel, eu preciso ter um dano efetivo para cobrar a cláusula penal? Por exemplo, o sujeito foi lá e descumpriu o contrato. E aí eu cobrei a multa. Aí ele foi para a justiça e falou assim, não pago a multa porque isso é enriquecimento. Eu já vi isso, hein? O sujeito fala assim, isso é enriquecimento ilícito. O locatário fala. Eu quebrei o contrato, mas eu não gerei prejuízo. Ele não teve prejuízo algum. Então anota aí, outra dica. O artigo 416 do Código Civil fala que para você aplicar a multa, o prejuízo é prescindível. Houve a violação, você vai aplicar a multa independentemente da demonstração de prejuízo. Percebeu? Vamos moralizar aí esse negócio de contrato. Contrato é coisa séria. Não precisa gerar um prejuízo efetivo, tá bom? Raquel, outra dúvida. Eu posso acumular a cláusula penal com outros prejuízos? Depende. Depende do contrato. Eu não falei agora do artigo 416 do Código Civil? Que ele fala lá, você pode... Você não precisa ter prejuízo efetivo para aplicar a multa, né? Esse é o caput do artigo 416. Só que aí vem o parágrafo único do artigo 416 e fala assim, se o prejuízo da parte lesada for maior do que aquele valor da cláusula penal, você vai ter que demonstrar, e para acumular a cláusula penal com um excedente, você precisa ter suficiente previsão contratual. Pegou? Vou repetir. Se o prejuízo da parte lesada no contrato de locação for maior do que a cláusula penal, até o limite da cláusula penal, você não precisa provar, mas você precisa demonstrar e provar o prejuízo quanto ao excedente. E você só pode acumular os dois com suficiente previsão contratual. Seu contrato tem isso? Se o locatário violar o contrato, violou o contrato, e o prejuízo do seu locador for maior, ou você vai cobrar separado, né? Para você cobrar o excesso, você tem que ter a previsão e você tem que fazer prova, tá? Aí você fala assim, nossa, mas isso é muito técnico. E aí, como é que faz? Deixa eu te contar. Tem uns 4 meses que eu usei essa inteligência para assessorar uma imobiliária cliente. Então, escuta aí, senta aí que eu vou te contar essa agora. Para você ver como que você aplica isso na prática. E por isso, eu te ensinei no início dessa live, nessa live modo aula, que a cláusula penal é uma convenção, é uma antecipação das perdas e danos. Porque independente de você ser advogado, se você trabalha com locação, você precisa ser um especialista. E especialista tem que saber o que está fazendo, tem que entender do babado. Qual é o entendimento que você tem que ter, então, em relação à cláusula penal? E agora eu vou te mostrar por que você precisa desse conceito. Eu não falei que a cláusula penal é uma convenção, é um combinado, né? É uma antecipação das perdas e danos? Você está dizendo assim, se você descumprir, você vai me causar um prejuízo. Para a gente encurtar a conversa, nós vamos dizer que o prejuízo é 3 aluguéis, 5 aluguéis, 4 aluguéis. Depende do que você vai fixar como cláusula penal no contrato de locação. E aí, o
que aconteceu na prática? A locadora, com um dia de contrato de locação assinado, ela falou, não quero mais alugar. Aí a imobiliária ficou maluca, não, eu não quero mais alugar porque eu acabei de vender o imóvel. Um dia de locação, a locatária não tinha nem mudado ainda, mas a locatária já tinha instalado uma rede de proteção. Aí a imobiliária, com o dever de informação, informou para ela que a locadora estava violando o contrato, mas que ela estava resguardada porque ela tinha direito à multa por violação contratual. Aí, escuta essa, hein? Aí chegou uma notificação do advogado dela dizendo o seguinte, que ele queria ser indenizado, juntou a nota, né, da rede de proteção e da instalação, gastei R$900, 900 e poucos reais, e quero também a multa por violação contratual, para a imobiliária encaminhar para a proprietária. Aí eu respondi, né, eu falei, amigo, você quer a rede ou você quer a multa? Aí ele coçou a cabeça. Não, eu quero os dois. Eu falei, não pode. Aí eu escrevi para o advogado, respondi essa notificação, explicando o que eu estou explicando para você agora. Se o dano dela foi a rede é o prejuízo que está presumido dentro dos 3 aluguéis. Para ele cobrar os 3 aluguéis mais a rede, ele teria que provar quanto foi o prejuízo. Ele teria que trazer de um modo concreto, objetivo, provas de que o prejuízo da cliente dele tinha superado 3 aluguéis e aí, no excesso, cobrar. Embora no contrato de locação constasse essa possibilidade de cumulação da cláusula penal com outros prejuízos. Se ele não consegue provar o excesso, ele só pode cobrar a cláusula penal. Porque agora, nesse momento, você aprendeu que cláusula penal não é um castigo. Pegou? Vou repetir. Cláusula penal não é castigo. Não é castigo que se aplica para a criança que se portou mal. Cláusula penal é antecipação de perdas e danos. É quantificação de prejuízo. Viu como você pratica isso? Viu como o contrato de locação é diferente? Viu como o especialista em locações sabe muito? E como que a gente aplica na prática? E aí, tá, Raquel. E no contrato de administração? Você vai aplicar o mesmo entendimento. E aí eu só quero te dar uma dica em relação a contrato de administração. Tem gente que fala assim, eu posso ganhar percentual na multa rescisória? Óbvio. O que você precisa para isso? Ter essa previsão de participação no contrato de administração. E você deve, porque quando o locatário rescinde a locação prematuramente, você também tem prejuízo. Por que você vai ficar, né, sem receber essa multa? Tem gente que não faz previsão nem de 10%. Entendeu? Tem gente que não faz previsão de participação na multa, nem moratória. O cliente pagou fora de hora e tem gente que não recebe nem os 10%. Percebe? Mas o prejuízo que o locador tem, você também tem. Entendeu?
E por isso que quando a gente faz oficina de locação, eu dou essas dicas. Eu falo, ó, morde um pedaço dessa multa, coloca lá no contrato de administração. Percebe? Vamos ver o que a gente tem de dúvida aqui. Ó, o Luciano Rui Fiorio colocou que tá chocado com a informação. Eu não sei qual é a informação não, mas tá bom. Aí ele coloca assim: ao acordar junto ao locatário cobrança de aluguel antecipado, isso nos deixa vulnerável? Luciano, pelo amor de Deus, cuidado. Cobrança, exigir aluguel antecipado é uma contravenção penal. Você pode responder a processo criminal até. Na teoria funciona, né? Na prática, nem tanto. Mas se você exigir aluguel antecipado, você pode cobrar uma multa de... eu não sei se é... de 3 a 12 aluguéis. A multa pela exigência do aluguel antecipado vai até 12 aluguéis. O locatário pode ofertar o pagamento antecipado? Pode. Então, o entendimento é que se o locatário quiser ofertar o pagamento antecipado, ele pode, mas tem que ter cautela e malemolência para trabalhar isso aí. Raquel, a multa de 30 dias pelo não aviso de desocupação pode ser cobrada dentro da vigência do contrato? Não pode, Regina. Ela, ó, qual é a exceção? Quando é que você pode cobrar multa por falta de aviso prévio dentro da vigência do contrato? Quando existe a dispensa da multa por rescisão antecipada. Por exemplo, aqueles contratos que eles falam assim, depois de 12 meses tem a dispensa da multa, tá? Mas as duas multas, a meu ver, são incompatíveis. O problema é que tem muita gente orientando gente de forma sem preparo. Muita gente trabalhando com locação sem preparo. Aí coloca lá no contrato a acumulação das duas multas. Elas são multas incompatíveis. Uma é para vigência indeterminada, a outra é para vigência determinada. Aí, se você trabalha no contrato de locação, a dispensa da multa por rescisão antecipada, você pode, desde que haja previsão no contrato, aplicar a multa por falta de aviso prévio. Mas tem um jeitinho de trabalhar isso, tá bom, Regina? É o modo como você vai registrar isso. Tem caminho para trabalhar, mas tem que pisar em ovos para trabalhar com aluguel antecipado. Sabe por quê? Se você tiver uma desavença nesse contrato e isso for para a mão de um advogado, ele vai fazer um estrago. Já pensou? O sujeito pedir uma multa de até 12 aluguéis porque você exigiu o pagamento antecipado? Entendeu? Existem circunstâncias que autorizam o pagamento antecipado, né? Tem jeito para trabalhar, mas não dessa forma, tá bom? Em caso de venda do imóvel locado, o proprietário pode pedir o imóvel com contrato vigente se o contrato não tiver averbado na matrícula do imóvel? Pode, Regiane. Tá bom? Já vou ativar os comentários aqui. E aí, gente? Vocês estão chocados? 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 E aí? Aprenderam muito? Foi uma big aula? Foi sensacional, né? Então, é isso. Obrigada, Dani. Dani falou, você é maravilhosa. Obrigada. Assistam. Se você não fez as anotações que você precisa, assista de novo a live. Recomenda. Então, Carla, depois é Masterclass. Exatamente. Depois, aqui não tem blá, 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 não. Então, quando eu chamo vocês para um evento
gratuito, igual eu fiz o Imobiliária Sem Estresse, você sabe que é tiro, rajada e bomba, né? Contando em ser sua aluna quanto antes, então, será bem-vinda. Então, não se deve alugar recebendo o primeiro aluguel referente a mês vigente? Pode, Isa. Desde que esse imóvel não tenha garantia. Aí você pode receber, você pode exigir um aluguel. Aí o sujeito, se o contrato não tem garantia, ele paga para morar. Aí pode, não tem problema nenhum. Vera, um beijo. Chegou agora, chegou atrasado, assiste depois, que essa live foi sensacional. Olha aí, meu aluno Darcy Júnior, ajudando vocês aí, levar o nível aí das locações. Davi Williane tá dizendo, assistindo de novo essa fartura. Você é sinistra, ótimo, adorei. Gente, então é isso. Simone, tá frio aí ainda, Simone? Como faço para participar dos seus cursos? Isa, entra na minha bio. Corre lá, que até meio-dia tem uma surpresinha. A bio vai mudar, tá? Se eu fosse você, eu olhava a bio agora. Eu acho que a Dani também falou alguma coisa sobre ser aluna. Olha lá na minha bio. Só até meio-dia. Surpresinha, tá bom? Não tô nem divulgando. Entendedores entenderão. Gente, é isso. Um beijo pra vocês. Excelente sexta. Quem é de Curitiba, se você é de Curitiba e você é um cliente Velo, você tem um encontro marcado comigo segunda-feira. Segunda-feira vai ter um evento, eu vou até botar nos stories agora, vou estar em Curitiba fazendo um workshop sensacional, sensacional. Eu e Fernando Gonçalves vamos dar um workshop para clientes Velo em Curitiba, segunda-feira. Se você tá me ouvindo agora, você ainda não é um cliente Velo, quiser ir lá, corre lá, faz contato, faz uma parceria, bora para esse workshop que vai ser incrível segunda-feira. Um beijo para vocês. Vem para São Paulo, eu estive em São Paulo. Simone, vai na bio. Só me escutem, gente, vão na bio. Eu fiz uma loucura ontem. É o seguinte, vou falar agora. Vou falar agora para quem tá me ouvindo. Ontem, um cliente foi lá no escritório. Desculpa. Peraí. A Pris vai me matar. Mas eu vou falar, tá bom? O cliente foi lá no escritório ontem. Não é um cliente de locações. E aí ele me pediu para entrar no curso. Falei, bicho, eu vou abrir então e vou deixar até amanhã meio-dia. E eu reabri as inscrições até meio-dia. Se você vacilou e você não entrou na turma 4, a sua chance é agora. Porque não estava previsto, eu reabri para atender um pedido e depois eu não vou reabrir mais, tá bom? Porque a gente tem todo um trabalho de onboarding e eu preciso receber a turma junto, tá? Então, se você tá com dúvida aí, se você tá querendo entrar pro curso, corre lá, porque tá aberto até meio-dia. Um beijo. Bom dia.